Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão a vocês que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras. E hoje nós teremos conosco Joaquim Bueno Neto, que eu vou colocar agora na tela. Boa Joaquim, noite. boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que isso, eu que agradeço. Ficamos muito felizes por você estar aqui conosco essa noite. Nós que agradecemos, viu? E vamos apresentar, para quem não conhece o Joaquim, um querido amigo de Limeira, trabalhador da Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Victor, onde atua como expositor e também diretor do Departamento de Estudos. E ele também é autor do livro Hoje com Jesus. Então, fica a dica para quem ainda não leu, que vale muito a pena. E, imagina, antes de passar a palavra a você, Joaquim, então vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, pedindo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, que nos abençoem, nos envolvam no seu amor, na sua proteção, estejamos abertos a receber todas essas vibrações benéficas vindas do alto, pedindo também aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores, que nos auxiliem, nos intuam e que possamos estar fortalecidos com a palestra dessa noite, que possamos retirar todos os ensinamentos possíveis e necessários ao nosso crescimento, às nossas reflexões. E pedimos também a espiritualidade que envolva Joaquim em muita luz e que ele possa transmitir essa mensagem abençoada do Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Joaquim, então a palavra é sua, muita luz e que a gente daqui um pouquinho já conversa de novo. Muito Ótimo, obrigada. Adriana. Eu que agradeço. Então, a gente gostaria, em primeiro lugar, né, de externar nossa gratidão, viu, Adriana, a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, nesta live, à direção da Casa dos Espíritas de Rio Claro, a esses corações queridos que tanto estimamos, que Jesus possa nos envolver realmente a todos nesta noite e sempre. A nossa proposta hoje, desse tema União com Deus, nem de longe significa uma pretensão de a gente apresentar soluções, respostas ou um caminho fácil, como de fato não existe, para uma união perfeita com Deus. Nós, pelo pouquinho que temos de conhecimento doutrinário, sabemos que estamos ainda bem longe de uma comunhão estreita com o nosso Pai Criador, não é verdade? Ainda precisamos caminhar muito, evoluir muito, nos espiritualizarmos muito para dizermos que temos uma união com Deus. Mas isso não impede de fazermos algumas reflexões buscando dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, subsídios para que a gente possa ter uma compreensão desse processo de união com Deus. Como nós podemos melhorar o nosso relacionamento
com esse Pai Criador que nos criou por amor, que nos colocou na vida para que nós pudéssemos evoluir e nos tornarmos espíritos puros, que é a nossa destinação final de todos nós. Então, antes de a gente entrar propriamente no tema, gostaríamos de recordar uma passagem que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de autoria de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que consideramos um texto muito digno de ser meditado por todos os espíritas. Ele traz uma reflexão muito séria, muito profunda. Quando André Luiz comenta que, junto com um grupo seleto de tarefeiros, eles se dirigiram no plano espiritual a uma região, um local, uma espécie de templo chamado Santuário da Bênção. E ali eles receberiam a visita de um mentor espiritual, um irmão querido, já muito mais avançado, embora pertencente à zona espiritual da Terra, mas bastante evoluído, que vinha trazer uma grande contribuição àqueles tarefeiros do plano espiritual. Ali era uma região destinada aos serviços de auxílio, e esse irmão, então, vem trazer a sua contribuição, o seu auxílio àqueles trabalhadores devotados da espiritualidade. Então, André Luiz faz, claro, uma narrativa, descrevendo como foi o processo da preparação do ambiente, para que se criassem as circunstâncias apropriadas à chegada desse nosso irmão, e quando ele chega, evidentemente, começa a ser sabatinado por aquele grupo de tarefeiros. Mais ou menos quando acontece conosco, quando a gente tem oportunidade, hoje já nem tanto, mas quando nos visitavam em Limeira, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, entre outros grandes divulgadores da doutrina, que assim que chegavam, a gente já imediatamente reunia um grupinho ali e com aquela lista de perguntas que atormentam a vida de todo dirigente espírita, a gente ia buscar recurso com esses baluartes da doutrina. Então, assim que esse irmão chegou, começou a receber as perguntas dos espíritos, e o que é curioso nessa narrativa do nosso irmão André Luiz, o autor espiritual, é que à medida que ele recebia as perguntas, para respondê-las, ele simplesmente desenrolava um pergaminho que ele trazia à mão, e ali naquele pergaminho materializava-se uma frase do Evangelho, um pequeno versículo. Materializava-se uma frase do apóstolo Paulo, por exemplo. E os presentes que faziam as perguntas ficavam tão encantados com a forma como a resposta encaixava com a pergunta que nem faziam mais comentários. O que isso quer dizer para nós? Qual é a reflexão interessante que tiramos disso aqui? É que não existe nenhum dilema da alma humana, nenhum problema para o espírito imortal, dentro da sua jornada evolutiva, que não encontre a respectiva resposta nos valores e nos ensinos que o Cristo nos trouxe e que estão consubstanciados no seu Evangelho. Na verdade, o Evangelho de Deus que Jesus nos trouxe. Então, esta informação, ela nos diz que sempre que houver um dilema da alma, uma grande dificuldade, recorramos à revelação do Cristo, à revelação que o Mestre nos trouxe e que a doutrina espírita tenta nos trazer hoje na sua pureza primitiva, original, para que aquilo nos traga um lenitivo, uma orientação, um norte para as nossas decisões. E é pensando nisso que nós procuramos no Evangelho elementos para conseguir fazer a análise desse tema, união com Deus. E acabamos percebendo uma coisa muito interessante, que o Evangelho tem inúmeras passagens que nós poderíamos associar ao tema união com Deus. E isso se tornou um fator dificultante. Mas, por outro lado, tornou-se algo mais fácil porque você escolhe uma passagem qualquer. Todas são belíssimas, todas são elevadíssimas, e esta passagem a gente já facilmente consegue associar ao tema da união com Deus.
Então, nós selecionamos uma parábola contada por Jesus para servir de pano de fundo a essa nossa interpretação. Trata-se da parábola da pérola. Nós sabemos que Jesus, professor por excelência, conhecia muito bem o valor das histórias. E assim que as multidões começaram a se acercar, a se aglomerar em torno do mestre, ele passou a ensinar através das histórias conhecidas como parábolas. Hoje a ciência explica que depois da experiência concreta, aquela em que você pega com as mãos algo para aprender, para fazer, depois dessa experiência concreta, a melhor forma de se fixar um aprendizado é através de histórias, de fábulas ou de parábolas. E Jesus era excepcional nesse sentido. O mestre compôs quase, pelo menos na nossa contagem, quase 50 histórias, 50 parábolas, uma mais bonita que a outra, todas muito objetivas, praticamente todas se concentrando em gente, em pessoas. A gente dificilmente vai encontrar nas parábolas do mestre mais do que duas pessoas, duas personagens ou dois grupos ao mesmo tempo, demonstrando a preocupação do Cristo de fazer-se entendido. Então, através desse recurso extraordinário, o mestre compõe histórias baseadas no dia a dia das pessoas. Dessas 45, 50 parábolas, 25, um pouco mais, Jesus retira de circunstâncias do cotidiano das pessoas. Uma dúzia delas ele monta em cima da vida na agricultura, no campo, e outros relacionados à pesca, à vida da dona de casa. Então o mestre sabe, com uma grandeza espiritual muito grande, compor essas histórias que passaram a história da humanidade e aí estão e ficarão conosco para sempre, graças a Deus. Então nós vamos usar a parábola da pérola, que é uma das menores que Jesus contou. Ela tem apenas 2 versículos e constam no texto atribuído ao evangelista Mateus, no capítulo 13º, versículos 45 e 46. A parábola diz mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscava por pérolas, e encontrando uma de grande valor, partiu, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Esta é, em linhas gerais, a narrativa da parábola da pérola. É lógico que, dependendo de uma tradução ou outra, a gente encontra um pouquinho de diferença. Mas, em síntese, nós temos um negociante de pérolas, alguém que vivia, da venda de joias no atacado, e que vivia buscando pérolas para negociar, e, de repente, achou uma que devia ser a pérola mais valiosa que ele havia encontrado, resolveu vender tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola, porque certamente, depois de vendê-la, ele provavelmente resolveria toda a sua vida na sua parte econômica e material, enfim. Bom, como é que a gente agora interpreta isso e associa isso ao tema da nossa live? A igreja, ou a tradição cristã, procurou interpretar essa parábola da pérola de várias maneiras, algumas bem interessantes. Nós temos, por exemplo, a interpretação que diz que as pérolas dentro da parábola são as pessoas de bem, e a pérola de grande valor, aquela que o negociante resolveu vender tudo para adquiri-la, seria Jesus. Uma segunda interpretação diz que a pérola de grande valor é o próprio cristianismo, a mensagem do Cristo. Uma terceira interpretação diz que Jesus é o negociante que busca pérolas lá, seria Jesus. E a pérola de grande valor é a igreja que Jesus comprou, digamos assim, com o seu sacrifício. E existe uma quarta interpretação que diz que a pérola, na verdade, são os preceitos morais, é o amor, é a palavra de Deus. Essa última,
para nós, muito interessante, embora respeitemos todas as outras. Agora, vamos tentar adaptar um pouco essa narrativa para a nossa realidade, procurando agora, então, fazer a ligação com o tema União com Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Bem, se nós tomarmos o personagem da parábola, o negociante de pérolas, que vivia buscando pérolas na sua profissão, no seu trabalho, nós podemos fazer uma ligação com a nossa vida no seguinte sentido. Todos nós somos pessoas que estão, à maneira do negociante, buscando valor. Uns têm o valor na família, por exemplo. Outros têm o valor no seu trabalho. Outros têm como valor viajar, e esses devem estar bem aflitos nessa época. Outros têm o valor no estudo, na reflexão. Outros têm valor no trabalho voluntário. Valor é aquilo que a gente mais valoriza. Aquilo onde a gente coloca toda a nossa atenção. Como dissemos, para uns há uma valorização tão grande da família que ele praticamente esquece de si mesmo. Vive para a sua família. Vive para amar os entes queridos, para servir e ver os entes queridos felizes. Esse é o valor para ele. Para outros, são os bens materiais. É a pessoa que vive angustiada para adquirir coisas materiais. Fica terrivelmente perdida se, por um infortúnio, por um acaso, ela venha a sofrer a perda de algum patrimônio e etc. Jesus havia dito uma frase muito interessante nesse sentido. Ele falou: onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Lembra-se disso? O tesouro é justamente isso. Aquilo que a gente considera de maior valor, os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo isso gravita em torno desse valor que nós buscamos. Então, todos somos pessoas buscando algum valor. Alguns valores mais elevados, outros nem tanto, mas todos estamos buscando algum valor. Agora, analisando esses 2000 e poucos anos de tradição cristã, e entrando definitivamente no nosso tema, começamos a refletir assim: onde é que está o nosso Pai Criador dentro dessa cadeia de valores? E nós, infelizmente, acabamos chegando à conclusão que Deus é um apêndice, ele é um anexo, ele é a última peça do quebra-cabeças que a gente vai pegar na montagem do quebra-cabeça. Estamos de tal maneira tão hipnotizados pela vida e pelas coisas materiais, pelos prazeres que ela nos proporciona, enfim, por tantas coisas, tantos afazeres, tantas preocupações, que Deus acaba sendo esse apêndice, essa pecinha final do quebra-cabeças que fica lá esquecidinha num canto e que quase sempre a gente vai recorrer a ela numa hora de aflição, como a hora que estamos vivendo nesse momento. E não deveria ser assim. Infelizmente, temos que reconhecer. Deveria ser o oposto. Deus deveria ecoar em todas as situações da nossa vida. Mas é o contrário. As situações da nossa vida é que ecoam sobre Deus e ele fica praticamente deixado de canto. Estamos tão preocupados com nossas conjecturas políticas, com nossas preferências esportivas, com nossas atividades sociais ou culturais, que acaba o Criador ficando em escanteio. A prova disso é que quando advém sobre nós uma aflição muito grande, quando atravessamos um período muito sério, ou mesmo em circunstâncias do dia a dia, em que não estamos com o pensamento elevado, em que não estamos, assim, mais concentrados na nossa renovação íntima, quando estamos, assim, meio no piloto automático, é que vem aquela dificuldade, somos vítimas das nossas imperfeições, das nossas falhas, e clamamos e até nos rebelamos contra Deus. No livro Quem Tem Medo da Morte, do nosso saudoso Richard Simonetti, tem um capítulo muito interessante, se eu não me engano é um dos últimos capítulos, talvez seja o penúltimo, intitulado Joias Devolvidas.
Muita gente deve conhecer essa história, não vou contá-la na íntegra para não tomar muito tempo, nem ficar cansativo. A gente tem isso lá no livro, tem na internet também essa história, muito interessante, que resumidamente diz o seguinte: havia um casal que possuía 2 filhos. O homem era um rabino muito conhecido, que vivia trabalhando em missões que a sua comunidade o enviava. E acontece que naquele tempo, que é um tempo mais recuado do que hoje, que não havia facilidade da comunicação que nós temos hoje, que não haviam veículos, etc. Ele fez uma viagem em missão espiritual muito longa e deixou a família, a mulher e os 2 filhos, comprometendo-se a retornar quando terminasse a sua missão espiritual. O problema é que, durante a sua viagem, sem que ele soubesse, um grave acidente tirou a vida dos 2 filhos de uma vez só. A mãe, podemos imaginar, naquele desespero de acompanhar a desencarnação dos 2 filhos, sem poder comunicar-se com o marido, e ainda tendo que, a hora que ele voltasse, dar a notícia alarmante com um problema maior, uma agravante. O rabino sofria de problemas cardíacos, e uma notícia dessa natureza, uma das piores notícias que podemos receber, certamente abalaria sua integridade física. Então, naquela dor que ela estava, sentindo a saudade do esposo, sentindo a dor de ter acompanhado a desencarnação dos filhos, mas sendo uma mulher de muita fé, uma legítima filha de Deus que vive essa comunhão com o Pai, ela orou com sinceridade. E toda vez que oramos com sinceridade, oramos com honestidade do íntimo dos nossos corações, ela foi inspirada. E nessa inspiração, ela recebeu a informação, construiu dentro de si uma forma de dar a notícia para o seu marido. E quando ele chegou, alguns dias depois, é lógico, a primeira coisa, já foi perguntando logo pelos filhos. E aí, mulher, onde estão as crianças, onde estão os meninos? E ela disse, olha, vá se banhar, venha jantar, seus meninos vêm depois. Resumindo, a hora que ele chega, pergunta de novo dos meninos, e ela diz, olha, eu tenho que te dizer uma coisa. Durante a sua viagem, um negociante de joias veio até aqui a nossa casa e me entregou 2 joias, confiou ao meu poder e disse que retornaria outro dia para buscá-las. O problema é que eu acabei me apaixonando pelas joias e não quero devolvê-las. O rabino ficou impressionado com aquilo e disse, mulher, que é isso? Joias são expressões da vaidade feminina. Você nunca foi apegada a bens materiais? Temos que devolver as joias. Elas não te pertencem. Se não te pertencem, é roubo. Não podemos ficar com elas. Venha, vou com você. Onde é o endereço desse negociante? Vamos devolver as joias. E então a mulher, com aquele coração de mãe, de esposa, de mulher integrada à espiritualidade, um coração bem formado, ela com muita ternura olhou para o marido e disse, meu marido, não precisa se preocupar, as joias já foram devolvidas. As joias eram nossos filhos. E o rabino, que numa outra circunstância sofreria um impacto fulminante, que iria impactar, que iria provavelmente levá-lo a uma situação de até desencarnação, recebeu aquela informação percebendo a ternura do coração de mãe, daquele coração bem formado. E isso não comprometeu sua integridade física. É claro, sentindo a dor do momento, mas ambos se abraçaram e pronunciaram juntos as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. Gente, quantos de nós temos um coração conectado com Deus, unido a Deus desta maneira? Quantos de nós teríamos essa sensibilidade para, numa hora de profunda dor, como a da desencarnação de um ente querido, nós podemos enfrentar isso com esse estado grandioso de alma? Esta é uma forma legítima de união com Deus.
confiar em Deus, confiar na vida. E nos sentimos tão distantes desse modelo. Por que será que é tão difícil para nós? Poderíamos dizer que pelo menos por dois motivos. Primeiro, por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa imperfeição. Ainda somos crianças espirituais, engatinhando no processo de evolução espiritual. E não conseguimos, por conta disso, ter uma visão mais objetiva da vida, do que estamos fazendo na Terra, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E mesmo nós, espíritas, que temos essa informação, já temos esse conhecimento mesmo assim, diante de uma aflição, diante de uma dificuldade, diante de um momento como esse em que estamos vivendo, nós costumamos nos alarmar. Não temos essa tranquilidade de alma para dizer, como disse aquela mulher, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Uma segunda hipótese poderia estar, por exemplo, na forma como Deus é apresentado à humanidade. Deus, desde um longo período na história, vem sendo apresentado ao mundo através da visão muito estreita e muito limitada do ser humano. Esses dias nós assistíamos a uma reflexão trazida pelo nosso irmão Edson Sardano, muito bacana, em que ele comenta a experiência de um pastor protestante norte-americano que teve a coragem de dizer, dentro da sua igreja, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra dos homens sobre Deus. Então, nós, seres humanos falíveis, imperfeitos, extremamente limitados, nós apresentamos ao mundo a ideia que nós temos de Deus. E por isso apresentamos um Deus violento, um Deus agressivo, um Deus que não tem capacidade de perdoar, um Deus que criou um lugar chamado inferno, onde vai nos colocar para o resto da nossa existência, sem possibilidade de reparação, de remissão, se nós não seguirmos os preceitos das suas leis. E separará para sempre familiares e entes queridos. Uma coisa que hoje já começa a ferir os nossos sentimentos. E isso só tende a aumentar a incredulidade das pessoas. Porque nós começamos a raciocinar. Se eu que sou falível, sou imperfeito, tenho condições de perdoar fulano, perdoar cicrano, como Jesus nos orientou, perdoar 70 vezes 7. Se nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer isso, por que Deus, que é o infinito das perfeições, não o faria? Por que não daria outra chance? Então, tudo isso tende a aumentar a incredulidade e vai criando um distanciamento de Deus, de tal forma que ele acaba sendo aquela pecinha do quebra-cabeças que fica longe e que nós só vamos buscar em situações muito adversas. Mas, felizmente, embora nós possamos ter perdido o endereço de Deus, o Pai não perdeu o cuidado com a obra da sua criação. Deus tudo vela, Deus tudo sabe, Deus tudo governa com sabedoria, com justiça e com misericórdia. E é por conta disso que ele não nos deixa órfãos e vem trazendo à humanidade sucessivas revelações, a fim de que nós possamos abrir os nossos olhos, compreendermos quem somos e caminharmos para ele. Assim foi com a primeira revelação, através de Moisés, com a segunda revelação, através do Cristo, e agora, a partir da segunda metade do século XIX, com a revelação dos espíritos superiores, essa falange, esse imenso exército que se movimenta para trazer a verdade e abrir os olhos à humanidade. Através da revelação dos espíritos superiores, que Allan Kardec teve o cuidado de codificar, nós estamos começando a desenvolver um novo olhar sobre o Criador. Um olhar que nos apresenta Deus não mais como aquele ser vingativo, com paixões humanas, mas um Pai amoroso, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições.
E olha que coisa maravilhosa. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, logo no começo, as primeiras questões já nos apresentam essa ideia desse Deus grandioso. É como se Kardec tivesse o cuidado de colocar um alicerce muito bem colocado, para depois erguer o edifício da revelação. E ali nós já encontramos na questão de número 4, uma pergunta muito interessante, que é assim: onde estariam as provas da existência de Deus? Olha que coisa extraordinária. E a resposta dos espíritos superiores é muito impressionante. Porque eles são objetivos, eles não têm rodeios, eles vão direto ao ponto. E então afirmam ao codificador: através de um axioma que aplicais às vossas ciências, vocês conseguirão compreender a existência de Deus. O axioma, como todos nós sabemos, é um princípio, uma espécie de afirmação científica que é tão evidente, tão lógica, que ela dispensa objeções. Na matemática, por exemplo, é muito comum o uso do axioma. Por exemplo, as partes são sempre menores que o todo. A menor distância entre um ponto e outro é através de uma linha reta, por exemplo. São axiomas. Deduz-se aquilo por lógica e não se questiona. Então, eles dizem a Kardec: através de um axioma, de uma premissa que aplicais às vossas ciências, não existe efeito sem causa. Examinai tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Olha que resposta lógica. E a ciência hoje, ampliando os seus estudos, vem aumentando esta compreensão. E chegará o dia em que nós teremos essa visão mais dilatada desses processos espirituais e compreenderemos Deus em sua grandeza. Existe uma matéria muito interessante que a gente gosta muito, está na revista Reformador. A revista Reformador é um órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira. É um exemplar que foi publicado em abril de 2014. Como é um exemplar antigo, todo mundo consegue acessar na internet. Tem uma matéria do nosso irmão Cristiano Torque, chamada Provas da Existência de Deus. É um artigo muito lúcido, bem interessante de se ler. Ali ele menciona uma pesquisa que foi levantada pela nossa irmã Marlene Nobre, uma grande divulgadora da doutrina espírita, já desencarnada, em 2015, onde ela fala de uma pesquisa que um grupo de biólogos e estatísticos realizaram. Então, esses cientistas se reuniram, esses biólogos, esses estatísticos, e procuraram demonstrar, através de uma fórmula matemática, qual é a probabilidade de um fenômeno científico acontecer. Então, diz ali a doutora Marlene Nobre, falando do corpo físico, da evolução, do processo de evolução biológico, que uma célula viva, como se sabe, ela precisa de cerca de 20 mil aminoácidos compactados. E esses 20 mil aminoácidos, por sua vez, dependem de 2.000 enzimas muito específicas. Esses cientistas se reuniram e cortaram esse número pela metade. E tentaram, através de uma fórmula matemática, descobrir quanto seria a proporção, ou qual seria a probabilidade de que apenas 1.000 enzimas, metade desse número, com o tempo, através da evolução dos séculos, ao acaso, se reunisse e contribuísse para a formação de uma célula viva. E a constatação que eles chegaram, que a probabilidade de que o acaso reunisse essas 1.000 enzimas é de 10 elevado a 1.000 contra 1. Então é uma impossibilidade estatística. O acaso não produz nada, o acaso não tem força para fazer nada. Se a gente desmontar um relógio como esse que eu estou usando, colocar todas as suas peças esticadas numa mesa e ficar esperando que o acaso monte de novo esse relógio para que ele faça o trabalho de exibir as horas certinho, isso nunca vai acontecer. Essa é a força do acaso.
E é esse Deus que tudo preside, tudo rege, tudo sabe, tudo governa, que a doutrina espírita vem nos apresentar. É lógico que vai levar bastante tempo. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão muito interessante, que é a questão 798. Ali nós lemos que vai levar bastante tempo, mas um dia vai chegar em que essas ideias trazidas pela terceira revelação, pelos espíritos superiores, vai fazer parte da humanidade. Não podemos nos iludir de achar que o espiritismo é dos espíritas, não é. A revelação espiritual é um patrimônio, será um patrimônio da humanidade. Nós, espíritas, hoje, estamos tendo a responsabilidade de preservar essa revelação e entregá-la ao futuro tão pura como ela nos foi trazida pelo codificador. Esse é o nosso trabalho. Mas a revelação espiritual é um bem da humanidade. E chegará o dia em que a humanidade conseguirá vivenciar essas ideias espirituais. Irá compreender esse Deus amoroso, esse Deus justo, com a mesma força com que se compreendem os fenômenos científicos. Agora, que vai levar tempo? Vai. Porque nós temos que enfrentar uma luta muito grande contra um grande adversário, que é o materialismo. Porque essas ideias vão contra o interesse da maioria da humanidade. Por que estamos dizendo isso? Porque à medida que a gente tenha que reconhecer que somos filhos de um mesmo Pai, isso nos diz que somos irmãos uns dos outros. Ora, essa questão aumenta a minha responsabilidade perante o vizinho, a minha responsabilidade perante o outro. Se eu compreendo que sou filho de um Pai Criador e que todos somos irmãos, se o outro está sofrendo, ele é meu irmão, isso também deve me preocupar. Mas é justamente o que a maioria de nós, ainda vítimas do materialismo, não queremos, porque isso vai contra os nossos interesses. Não queremos ter que nos preocupar tanto com o outro, nos ocupar dos problemas do outro. E isso demonstra o quanto nós não somos ainda fraternos. E olha que coisa interessante. A palavra fraternidade, ela vem de uma palavrinha que se pronuncia brater. E brater significa irmão. Curioso. Em inglês se pronuncia brother, irmão. Fraternidade significa compreender que o outro é meu irmão. E se o outro é meu irmão, eu tenho que me preocupar com ele. Percebe como esse senso de fraternidade vai aumentando a nossa responsabilidade? Eu já não posso viver egoisticamente. E é o egoísmo o oposto da fraternidade. É o defeito do antifraterno. Então, veja, vai levar bastante tempo para que a doutrina espírita, para que a revelação dos espíritos superiores consiga vencer esse processo. Mas nós chegaremos lá, porque Deus está velando todo esse processo. Né? Veja agora esse período que estamos vivendo da pandemia. Se nós pudéssemos fazer um minuto de reflexão, vamos pensar um pouco. Se essa pandemia tivesse chegado a apenas 2 décadas atrás, há 15 anos atrás, por exemplo, nós não tínhamos a facilidade da comunicação que nós temos hoje. Seria muito difícil nós demandarmos os serviços que nós demandamos hoje pela internet, pelo celular. Não tinha ainda essa facilidade do home office, como temos hoje. Não conseguiríamos manter nossos empregos, manter nossos salários, etc. Então, veja, a questão que é dolorosa dessa pandemia, e que nós sabemos que vem com um objetivo sério de melhorar muita coisa, porque Deus não joga dados, como dizia o grande cientista, isso vem numa hora em que nós estamos mais preparados. Então, demonstra que existe um governo por trás de tudo. O universo não está assim solto de uma forma aleatória. Existe um comando que nós compreendemos e temos capacidade de entender que esse comando está nas mãos do nosso Criador, com quem temos que começar a unir os nossos propósitos e alinhar os nossos caminhos.
É lógico que isso vai levar tempo, como os Espíritos disseram na questão 798 do Livro dos Espíritos, mas esse dia vai chegar. E deve ser acelerado à medida que o ser humano consiga encontrar, através do estudo, dos processos científicos, da união de fé e razão, as respostas que ele tanto busca para compreender os fenômenos da vida. Existe um livro bem bacana, antes de nós encerrarmos, que é do Nubor Fakuri. Eu estou tentando recordar o título agora, Muito Além dos Neurônios. Olha lá, quase que os meus neurônios me traem. Muito Além dos Neurônios é um livro muito interessante do nosso querido Nubor Fakuri. O primeiro capítulo dele, ele dedica a explicar que o nosso cérebro tem funções tão complexas, produzidos evidentemente pela nossa mente, que é o espírito aqui encarnado, que isso por si só já justifica uma visão dualista da vida. Compreender que a vida não é esse fenômeno limitado que começa no berço e termina no túmulo. Não, não. Nós somos seres que transcendem o berço e transcenderemos o túmulo. E só as nossas funções mentais complexas já justificam esse entendimento. Ele cita, por exemplo, um ramo da medicina hoje muito conhecido, chamado neuropsicoimunologia. Uma palavrona, né? E dentro da neuropsicoimunologia, existem estudos que procuram pautar o comportamento do cidadão, orientam o cidadão a pautar o seu comportamento, seus pensamentos, seus sentimentos e seus desejos, para que, à medida que dê um bom direcionamento a isso, esse direcionamento vai proteger o seu corpo físico. Porque se eu governo bem meus sentimentos, meus pensamentos, meus desejos, isso se transforma, ou isso transforma, digamos assim, o meu próprio sistema imunológico, me preservando, inclusive, de muitas doenças. Veja só, é o espírito imortal governando o corpo físico. Jesus dizia já no Evangelho, não é? Se o teu olho te serve de escândalo, é melhor cortá-lo e arrancar fora. Se a tua mão te serve de escândalo, corta, joga fora. É lógico que uma imagem forte que Jesus usava, né? Uma hipérbole. Mas o que ele está dizendo? O espírito, antes de olhar, antes de movimentar a mão, o pé, o que seja, para fazer o ato menos feliz, que corte essa onda vibratória antes que o ato aconteça. É o que hoje a neuropsicoimunologia está nos dizendo. Então vai chegar o tempo que ciência e fé vão se dar as mãos. E nós viveremos, evidentemente, nessa época, nesse período, um grande avanço para a humanidade. Nessa época, certamente estaremos vivendo circunstâncias muito mais fraternas, uma união mais efetiva com o nosso Criador, porque nossa fé também estará aumentando proporcionalmente. É a tão sonhada terra regenerada para a qual caminhamos e para a qual precisamos dar a nossa contribuição. Agora, para fecharmos o nosso raciocínio, gostaria de lembrar que nessa parábola da pérola, você sabe que uma pérola é algo que fica escondido, não é? O negociante tem que procurar. Ela é muito parecida com outra parábola de Jesus, que é a parábola do tesouro escondido, que é praticamente idêntica, onde a pessoa vai e encontra um tesouro que estava escondido. Olha que coisa interessante que Jesus associa aí, tanto o tesouro como a pérola escondida. A mensagem que Jesus nos trouxe nos apresentou o jeito ou a maneira mais segura de evoluirmos espiritualmente. Quem nos explica isso é Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo. Ele fala, a mensagem que Jesus nos trouxe, ela apresentou à humanidade o roteiro mais seguro para a evolução espiritual. E qual é esse roteiro seguro? É através das virtudes modestas e escondidas. Que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Quando for orar, entra no quarto em secreto. Quando for jejuar, unge a cabeça e lava o rosto para que ninguém saiba, somente o Pai que está jejuando.
Essa é a comunhão com Deus. Nós e Deus, sem a necessidade de apresentar aos homens, para que os homens vejam. Nós com Deus. Esse processo que temos que buscar. Aí, através das virtudes modestas e escondidas, da caridade desinteressada, do fazer o bem pelo bem. Esse talvez seja um dos processos mais importantes que precisamos refletir. E para fechar agora de verdade, eu gostaria de pedir licença para citar uma trovinha do benfeitor espiritual Emmanuel, que está no livro Algo Mais, psicografado também pelo Chico Xavier. É uma dessas mensaginhas maravilhosas, pequeninas, que a gente recebia na entrada da casa espírita e que tem reflexões gigantescas para nós. Diz o Emmanuel nessa mensaginha que chama Leis da Vida. Estas são leis da vida, que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda de força. Quanto menos serviço, mais problemas na estrada. Quanto mais fé na vida, mais união com Deus. Fé na vida, união com Deus. Essas palavras de Emmanuel dispensam comentários. E embalados por essa reflexão desse grande benfeitor espiritual, é que nós gostaríamos nesse instante de convidar todos vocês que nos estão dando a honra e a alegria e a oportunidade desse trabalho, para que juntos nos unamos em pensamento através de uma prece singela, elevando a esse Pai Criador o nosso sentimento de profunda e sincera gratidão. Gratidão, Senhor, pelo dom da vida. Gratidão pela oportunidade que estamos tendo nessa, que é a nossa melhor reencarnação. De repararmos o nosso passado, de acertarmos o passo para o futuro. Agradecemos aos amigos espirituais, que com sua paciência e seu amor infinitos, nos guiam, nos tomam pela mão para nos guiar na senda do trabalho, na senda do progresso. E agradecemos a Ti, Jesus. Ao mesmo tempo que te rogamos, Mestre, abençoar e envolver essa humanidade, sobretudo aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que são seus adversários gratuitos e que ainda não tiveram a oportunidade e a bênção de conhecer os teus ensinamentos. Despede-nos em paz, Jesus querido, nos dando a sua proteção e o seu amparo. Muito, muito obrigado, Senhor, por termos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir. Muito obrigado. Muito bem. Joaquim, nós é que agradecemos. Eu fico até emocionada com as suas palavras, com essa palestra. Que bom. São lições muito importantes para nós. Sem dúvida. Essa reflexão que você nos traz dessa união com Deus, de como nós colocamos Deus na nossa vida, é extremamente importante. Não só nesse momento de dificuldade, mas em todos aqueles que estão felizes e abençoados. É verdade. Porque nós somos um com Deus. Então, Ele está dentro de nós. Nós só precisamos nos lembrar e regar. É verdade. Então eu agradeço mesmo. Foram palavras maravilhosas. Que bom. Muitas pessoas aqui mandando mensagens, cumprimentando você. Um abraço fraterno a todos, viu? Muito obrigado. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos. Claro.
Você escreveu hoje com com Jesus. Jesus. Está trabalhando em algum livro? livro? Ah, sim. Como nós comentávamos no começo, já existe um trabalho pronto que só está aguardando a concretização, a parte de diagramação, né? Todo esse processo todo da editora. Mas deve sair em breve, né? À medida que as coisas forem voltando ao normal. Aí nós divulgaremos, sim. Obrigado. Ótimo. Eu que agradeço. Então, boa noite. Boa noite Deus para você também. Deus o abençoe. E que continue iluminado nessa tarefa que você abraçou. Obrigado, Adriana. Ilumine você, sua família e todos que nos assistiram. Muito obrigado. Assim seja. Assim seja. Até. Até. E para vocês, meus amigos, gratidão que ficaram conosco aqui até esse momento, que nos acompanharam. Não percam a próxima quarta-feira, a live será com Emília Salmazo. Tenhamos todos uma noite abençoada, que nosso Pai nos proteja. Fiquem com Deus.